Olá, amigos e amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um dia de paz e que todos possam ter um dia prazeroso e deleitoso ao lado do nosso Senhor. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 27 de maio, inicia-se uma nova lição. É a lição de número 10, que ela tem como título Os últimos enganos de Satanás. Ao aproximar-se do fim da história desta terra, Satanás está trabalhando como nunca antes ele havia trabalhado, pois sabe que seus dias estão contados. E assim ele está procurando atuar como dirigente, ancião do mundo cristão, com uma intensidade assustadora, que é incrível e está agindo com seus enganos e prodígios. Satanás ele é representado andando assim em derredor pelo mundo como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação e principalmente dentro das igrejas. E ele vem ocultando a sua perversidade sob a disfarce do cristianismo. Ele mistura a verdade com mentiras e leva ao erro até os eleitos, onde assume atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A Bíblia Sagrada declara que quando isto corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo, que, se é possível, enganariam até os escolhidos, que fala em Mateus 24, versículo 24. E por isto que a lição dessa semana, no verso para memorizar, nos dá a fórmula para nós não cairmos nesses enganos do inimigo, nesses engodos de Satanás, que quer levar muitas almas ao precipício da ruína. E João capítulo 17, versículo 17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos que nos tornar puros, através de estudos diários, da palavra de Deus, através da Bíblia, que é a verdade que diz ali em João 17, que nós vamos somente através da Bíblia que nós temos instrução para não cairmos nos enganos de Satanás, principalmente no fim dos tempos, agora. E nós temos que nos aprimorar, o nosso caráter numa comunhão diária com Deus, para que nós possamos ficar mais próximo da conduta de Cristo. E o livro do Apocalipse nos adverte, como nós vimos em lições anteriores, que nos diz: os que habitam sobre a terra beberão do cálice mortal do vinho da Babilônia. E aqui, como nós já vimos, Babilônia é uma confusão, é uma comparação da Babilônia dos tipos de Jeremias com esta Babilônia espiritual hoje, com doutrinas de mentiras, para levar enganos às pessoas. É uma confusão assim de doutrinas que eles não observam os estatutos e mandamentos de Deus, doutrinas mentirosas, ensinamentos falsos, que no fim só levarão à morte pessoas desatentas, pessoas despreparadas, que não se preparam ao certo, para estarem no reino dos céus. E como o texto do verso para memorizar falou que as pessoas que querem se salvar têm que se santificar com a verdade,
que está nas Sagradas Escrituras, ali ela tem que fazer cultos racionais todos os dias, sendo ungidas, né, pelo poder do Espírito Santo através de uma comunhão com Deus e aprimorar, né, com o antídoto, né, contra esse mal, contra esse veneno de Satanás, e que nós possamos observar mais, agir e aplicar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E se nós observarmos o que nós aprendemos em lições anteriores, que existe um falso sistema religioso hoje, aliado com poderes políticos, e esta Babilônia espiritual que nós temos hoje, que busca autoridade em seres assim humanos, e não procuram essa autoridade em Deus, e querem levar o engano ao maior número possível de pessoas, e pregam doutrinas mentirosas que não estão em harmonia com a palavra de Deus, que é a Bíblia. No início do cristianismo, a estratégia do inimigo era de destruir os fiéis a Cristo pela força, né? E ele perseguiu a igreja por vários séculos, né, matando pessoas, prendendo, humilhando os cristãos. Mas foi a partir do segundo século que o diabo logrou êxito na sua obra de enganar. Ele deixou a espada de lado e usou a astúcia, se infiltrando nas igrejas e se misturando a verdade com o erro, assim como ele fez com nossos primeiros pais no Jardim do Éden. E nesta semana nós estudaremos diariamente os 2 maiores enganos que a Bíblia, os maiores enganos, né, que a Babilônia espiritual produz hoje. O primeiro é o conceito da alma imortal, e o segundo é a adoração ao sol, mudando estatutos e mandamentos de Deus e até o dia de guarda. Nós aprenderemos durante essa semana que são as pessoas que são enganadas por Satanás, porque não se preparam realmente, não leem as Sagradas Escrituras, né? E nós vamos ver qual é a dimensão disso, né? No mundo de hoje. Está em Apocalipse 12, 9. E Deus nos dá assim um alerta de como nós poderemos ser enganados, né, por Satanás, e de como nós poderemos agir. Está lá em Provérbios 14, 12. Verificaremos também as atividades demoníacas que levam ao engano as pessoas, mesmo estando em um ambiente cristão, onde alguns passam a acreditar na grande mentira da imortalidade da alma. Está lá em Apocalipse 16, 13, versículos 14, capítulo 18, versículos 2 e 23. Observaremos que Deus deu instruções ao seu povo sobre a vida e a morte, e sobre onde deve estar a nossa esperança. Está lá em Eclesiastes 9:5, Jó no capítulo 19, versículos 25 até 27, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, e Apocalipse 14, versículo 13. Estudaremos também o que os profetas escreveram sobre a influência da adoração ao sol, né, em Israel e Judá, que está lá em Ezequiel 8,16, 2 Reis, capítulo 23, versículos 5 e 11, e Romanos, capítulo 1, versículo 25. Saberemos qual é a mensagem do profeta Ezequiel, de como o 4º mandamento ele é um chamado à fidelidade para com Deus. Está lá em Ezequiel 20, versículos de 1 a 20. Aprenderemos também qual é o apelo de Deus, o clamor do Criador, que ele faz para as pessoas, para as multidões que ainda estão em doutrinas erradas, organizações religiosas caídas
e mentirosas. Está lá em Apocalipse 18, versículo 4 a 5. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita de coração a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, com inteligência, com entendimento. Começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E você não cairá nos últimos enganos de Satanás. E você estará salva para o reino dos céus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga, com você, meu amigo, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.